Então, pessoal, vamos partir agora para a renderização. Antes de fazer isso, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é colocar, aqui na natureza, colocar árvores do outro lado para fazer sombra. Na hora do render vocês vão entender. Vem aqui, tem que ser uma árvore um pouco mais preenchida. Sim, mais ou menos. Vamos testar essa, tá? Então eu vou colocar uma aqui. Ó, só uma dica, se você quiser colocar vários ao mesmo tempo, ó, tá vendo esse pontinho? Você vai em carregamento em massa, clica onde vai começar e arrasta. E aqui você controla o número de itens, se você quer mais preenchido ou menos, que é o caso aqui. E aqui você pode, colocá-los em direção aleatória. Mas é só para efeito, para vocês saberem que existe esse comando. Mas eu vou fazer o seguinte aqui. Aí eu mudo o modo de selecionar. Seguro a tecla Alt. Selecionar movimento livre. Vou ajustando aqui. Vou pôr uma aqui. Se eu colocar de um modo que não atrapalhe a visão para esse render aqui. Então vou colocar aqui. Mais aqui, qualquer coisa a gente ajusta, certo? O que a gente vai fazer agora? Você vai aqui em menu, arquivo, carregar efeitos. Aí eu vou passar para vocês área de trabalho. Vou pegar aqui, ó. Vou passar toda essa pasta aqui para vocês, tá? Vamos pegar aqui preset cena diurna, abrir. Então o primeiro efeito foi colocado que é o sol. Isso aqui, ó, a gente vai usar direto, que é variar as posições. Aqui que eu te falei, ó, tá vendo essa sombra que está sendo feita? Ó? Quero um pouco de sombra aqui. Sim. Depois vem reflexão, editar. Desmarca todos esses que estão aqui que a gente vai criar novos. Então, vamos colocar aqui o piso. Piso. Consideramos com um piso cerâmico. E aqui as janelas. Se selecionar alguma coisa a mais, não tem problema não, tá? Vou colocar essa porta aqui também. Ok. Beleza. Volto aqui. Luz do céu, deixa aqui do jeito que tá. Superlight, a gente pode fazer vários testes, entendeu? Deixa mais ou menos por aqui, do jeito que estava mesmo. Depois vem iluminação global, não mexe, aberrações cromáticas, deixa do jeito que está. Céus e nuvens, deixa também do jeito que está, porque depois a gente vai colocar o sol no Photoshop. Mas se você quiser criar nuvens aqui, você vem aqui em nuvens baixas
e, né, cria aqui, coloca os números que você quiser. Correção de cor deixa desse jeito. Aguçar, esse aqui eu vou deixar no máximo para ficar mais nítido, mas dependendo da situação, o ideal não é aguçar tanto, porque tira um pouco de naturalidade, certo? Principalmente cena interna, deixa mais ou menos aqui, mas aqui a externa vamos aguçar ao máximo, aumentar o contraste. Exposição pode deixar do jeito que está aqui mesmo, ele dá uma luz a mais, né? A gente pode ir fazendo alguns testes. Profundidade de campo aqui não é o caso, não vai ser utilizado. Caso você utilize um Lumion 9, né, que é esse daqui, ele já tem a questão dos céus reais, quer ver? Vamos aqui adicionar efeito, tempo aqui, clima aqui, ó, céus reais. Lembrando, pessoal, que os céus reais ele tem que ser o primeiro efeito, então a gente vai descendo ele, desce, desce, desce. Opa, desce, beleza? Aqui você escolhe, vou pegar esse daqui, não ficou bom. Vamos testar com esse? Tá, pode ser, depois a gente altera. Então, resumindo, ao invés de vir aqui efeito por efeito e colocando, a gente vem aqui em arquivo, carregar efeitos, e aqui tem vários tipos de configuração que foram salvas e criadas que você pode usar para ganhar tempo. Eu venho aqui em... Vamos fazer o primeiro teste para ver como é que fica. Tudo que eu coloquei aqui, eu vou copiar, ok? Os efeitos aqui, ó, menu, editar, copiar efeitos. Venho aqui nesse, editar, colar, ok? Aqui eu posso dar uma brincada com a questão do sol. Faça vários testes, tá? Quando eu vou renderizar alguma imagem, eu salvo lá imagem 1 ou número 1 lá na 6970 que eu decidi que eu tô satisfeito, vou usar aquilo. Pode ser que logo de cara, enfim, mas você vai fazendo testes aí. Eu venho aqui em renderizar fotos, conjunto de fotos, que assim eu renderizo as duas de uma vez. Vou colocar aqui área de trabalho. Vou colocar aqui imagens. Salvar. Vamos renderizar e já a gente volta. Opa. Então, pessoal, esses aqui foram os resultados. Para variar, de cara eu já não gostei, já tem que fazer alguns detalhes, certo? Mas esse é o resultado inicial, agora a gente vai ajustando. Aqui está muito escuro. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar esse efeito sociais. Vamos ver como que fica sem o efeito sociais, porque ele influencia na iluminação. Renderiza fotos, área de trabalho, 2, salvar. Já a gente volta com o resultado.
Então, pessoal, assim como é que ficou a imagem, assim a primeira renderização com efeitos sociais. E agora sim, agora eu vou fazer alguns ajustes de algumas coisas que eu não gostei. Por exemplo, essa parede aqui eu quero deixar ela branca. Diminuir ali o envelhecimento, porque eu não gostei dessa cor aqui, no caso. E o que mais? Questão da iluminação, né? Opa. Sol. Certo. Aqui em sombra eu vou diminuir um pouco o Omni Shadow, que é a sombra de contato. Isso influencia muito em contos de parede, assim, ó. Fica uma mancha, uma sombra preta, assim, né? Eu vou diminuir um pouco não, bastante, para ver como é que fica. E eu vou atualizar aqui a foto. Área de trabalho. 2, 3. Então, pessoal, esse aqui foi o último resultado. Esse aqui foi a primeira, segunda e terceira, ó. Pra mim, inclusive até o ângulo, né? O enquadramento acho que ficou um pouco melhor. Assim, ó. Assim, tava muito pra cima. Ok? Aqui eu tô achando muito escuro. Vou criar objetos, luz e utilidades, colocar área de luz. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mirar uma luz lá pra dentro, porque eu tô achando que tá muito escuro. Rodar. Ok. Aqui você mexe a largura. Aqui em selecionar movimento livre, movimento horizontal, segura a tecla Alt e cria uma cópia, beleza? Bem de leve. Certo? Vou pegar um pedacinho aqui do poste. Renderiza fotos, área de trabalho, 4.
Bora pra ver como é que ficou. Pessoal, então esse aqui é o resultado de como ficou a última imagem. Então, olha o comparativo, ó, como estava antes. Então, aquela área de luz, na minha visão, melhorou a iluminação ali na garagem. Ficou melhor. Beleza? O que mais aqui pode ser ajustado? Esse bloco aqui tá horrível. Esses carros do Lumion. Vou trocar, colocar um de qualidade, vou disponibilizar para vocês também. Também aqui em transporte, excluir. Ok, agora vem importações, colocar. Vamos ver aqui, Sionix. Opa. Beleza? Um bloco de melhor qualidade. Isso influencia totalmente na renderização. Agora vamos fazer mais um teste aqui no sol. Renderiza. Então, pessoal, esse aqui é o resultado da última renderização, assim como estava com o bloco de carro do Lumion. E agora eu mudei um pouco a questão da posição do sol. Eu estou começando a ficar mais satisfeito, beleza? Agora o que a gente pode melhorar aqui? Mudar a cor desse telhado, fazer um teste, criar. Vou fazer o seguinte: quando você clica aqui em construa com efeitos, você vai trabalhar no Lumion com todos os efeitos de configuração de render que estão lá que são esses daqui, ó. Tá vendo? Ó, se eu clicar em criar, ele vai estar aqui sem nenhum efeito. Se eu clico aqui em foto e venho construa com efeitos, então já vai estar a posição do sol que está configurada lá e tudo mais. Então eu venho aqui em materiais, telha, e vou tirar para colorização branca, né? Deixar ali um vermelhinho aí de um telhado mesmo, certo? Vamos ver como é que ficou. Ó, parece que vai ficar melhor, hein? Renderiza fotos, área de trabalho, 6, salvar. Já a gente volta. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado da alteração da cor do telhado. Parece que eu gostei mais. Ficou mais bonito, na minha opinião. Você pode, né, deixar da cor que você quiser. Então é isso. A princípio está finalizado. Agora a gente vai configurar o céu no Photoshop. Mas para fazer isso, vou fechar aqui. Eu vou colocar para renderizar. Ah, tá, tem essa daqui também. Vou pegar aqui, ó, editar, copiar efeitos, editar, colar efeitos. Dá uma alterada aqui no sol. Ah, e aqui eu quero fazer o seguinte também. Vem aqui em construa com efeitos. Vou vir aqui em
natureza, vou selecionar, segurar a tecla Ctrl, arrasto, venho aqui em movimento livre, ok, Alt, trago para cá. Agora eu vou fazer o seguinte, venho aqui em desmarcar todos, ok, opa, vou criar aqui Alt, tô aqui em Alt e arrasto. Agora eu venho aqui, opa, qual que é a minha intenção aqui agora? É desfocar aqui à frente para dar mais ênfase lá no fundo. Então tá essas vegetações aqui. Ok. Agora eu vim aqui em adicionar efeito, câmera, profundidade de campo. Aqui o que vai fazer agora? Eu vou deixar aqui no máximo e aqui ó, eu desfoco o fundo e aqui eu desfoco o comecinho aqui, certo? Aqui a distância focal você ajusta para não, eu quero que pegue só aqui o comecinho, então eu vou puxando, ó, ok, só até aqui. E aqui a quantidade você vai deixar no máximo, porque tira a naturalidade. Então aqui um pouquinho aqui de desfoque no começo, ok. Certo? Agora na hora de renderizar as duas, eu vou marcar esse aqui, ó, salvar, vou em conjunto de fotos para renderizar as duas e vou clicar em salvar mapa alfa do céu. Tem que, nesse caso, vamos usar o tamanho impressão. Vou colocar aqui céu Photoshop, salvar. Já a gente volta para ver o resultado. Pessoal, então aqui ó, esse aqui é o resultado da outra imagem, né? Sobre a questão do desfoque, né? De por que ter colocado aquela vegetação na frente e ter desfocado. O que acontece? Ao desfocar aqui, você dá mais ênfase ao fundo. E você pode brincar com isso tanto para renderizações onde você quer dar atenção maior ao fundo quanto à frente, né? Poderia ser o contrário. Não nesse caso, que não seria o ideal, mas dependendo do que for renderizar, você pode desfocar o fundo, né, lá no efeito profundidade de campo, e dar ênfase aqui ao que está na frente. Mas esse foi o resultado final então da nossa renderização. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai em Photoshop a questão de colocar o céu, né? Um céu de uma maneira diferente da do Lumion. Uma coisa que eu aconselho você fazer é vir aqui nos efeitos, esse aqui por exemplo, desligar esse efeito aí, e fazendo vários testes de render, vai mudando a posição do sol, enfim. Então fazer isso, ir mudando a posição do sol e renderizando. Outra coisa que você pode fazer é o efeito Hyperlight aqui, a questão da iluminação do sol. Você pode variar aqui, fazendo alguns testes até ficar satisfeito. Correção de cor aqui também, você pode, né, por exemplo, aqui no tom mais amarelado, tom mais azulado. Então, ó, aqui ó,
Acho que ficou legal, ó. Aqui tá mais amarelado, né? O jeito que tava. E aqui acho que tá ficando até mais natural. Então faça isso. Os outros esse aqui não. Então é isso. Renderizou, faça variações com o item Sol, com o item Hyperlight, com o item Correção de Cor, mudanças pequenas, tá? E é isso. Aí depois que você criou seus efeitos, gostou, você vem aqui em menu, editar, menu, arquivo, salve efeitos. Aí você vem aqui e coloca aqui, por exemplo, efeitos cena diurna. Salvar. Aí toda vez que você for fazer um projeto, uma renderização de uma cena diurna, é só você vir aqui, né, fazer um teste aqui. Por exemplo, menu, editar, menu, arquivo, carregar efeitos. Eu salvei lá na efeito cena diurna, abrir, pronto, já vai estar lá. Só que aí, sempre que você fizer isso, vai aqui, muda a questão da posição do sol do seu gosto e vá lá em reflexão, no caso aqui aqui é a mesma imagem, então obviamente que já vai estar certo, mas você desliga aqui e coloca novamente. Oh meu Deus, porque você vai estar renderizando provavelmente um outro projeto, certo? Então lá as áreas de reflexão vão ser diferentes, então você vem e lança de novo. Não simplesmente vem aqui, menu, arquivo, carrega efeitos, coloca e pronto. Não. Aqui já está com os efeitos. Beleza? Então é isso. Esse aqui é o resultado final da nossa renderização. Agora a gente vai para o Photoshop e colocar o céu.